você já falou também que você não... que você não acredita nas leis do nosso país. Ah, mas dá pra acreditar? Nenhuma. Cara, eu trabalhei... Um dia eu tava em casa, eu sempre fui notívago, eu sempre dormi muito tarde. Era mais ou menos 1h da manhã quando me liga um deputado federal do Partido Novo, na época. Ô, Denis, não sei o que e tal, tudo bem, que o deputado fulano, eu tô lá assumindo a vice-liderança, a liderança do partido em Brasília. E, pô, você tem publicações na área, eu vejo seu trabalho nas redes sociais, defesa das liberdades, não sei o que, eu queria você lá para fazer o trabalho de coordenação política na liderança em Brasília. Eram, à época, 7, 8, sei lá, deputados federais do Novo. E você poderia ser o coordenador político, fazendo o quê? Todos os projetos que saem dos gabinetes e tudo aquilo que vai ser votado, que seja dos outros, passa por um filtro para ver se a gente não está se desviando do caminho da boa defesa da liberdade. Falei, cara, beleza. E aí eu falei, vai ser bom, porque eu vou sair de um mundo teórico acadêmico e vou lá ver como é que esses caras trabalham. Quero ver na prática como funciona. Meu irmão do céu. Aquilo é um puteiro, sem querer ofender os puteiros. Caramba. Da mais baixa qualidade que você possa imaginar. Sempre tá defendendo o interesse de um, independente do que for sair de lá. Cara, não existe a menor chance de dar certo. A menor. Porque aquilo vira um centro de lobista. Eu brinco sempre com os meus amigos, assim, você acha que você já foi numa balada aqui em São Paulo com mulheres muito bonitas? Você acha. Porque você nunca foi à Câmara Federal em Brasília ver o tipo de gente que roda por lá, assim, pra fazer lobby. Parece uma agência de modelos, assim, tá? Entendeu? É o prefeitinho que já pega modelinho aqui, que já leva e não sei o que, e o garotão e tal, que vai no gabinete, que conversa. Cara, é um mundo completamente apodrecido de atendimento de interesses individuais, políticos, de grupo, que de preocupação com o Brasil, preocupação com a nação. Esqueçam, velho. Esqueçam. E tá muito engraçado, seria engraçado se não fosse trágico. Há uma despreocupação com evidenciar esse comportamento. Perdeu-se a vergonha. Então, assim, eu já vi, não é porque me contaram, eu já vi deputado federal, desses que vivem falando em nome do Senhor Jesus, porque nosso Deus, ó, glória, não sei o quê. Ó, como eu sou puro. Ó, cara, isso daí é 90% de uma carreira política bem sucedida. Foi para um altar, a galera te abraça. Pode ser a desgraça que for. E esse cara juntou assim, uma turma de prefeitinhos assim, de cidade do interior, e os caras foram pedir emendas para suas cidades. Assim. Era um grupo de uns 15, 20 prefeitos. Ele, no meio do corredor, falou assim: prefeitos, eu só quero que vocês saibam, vocês têm que me trazer planilhado quantos votos eu tenho em cada cidade. E depois a gente conversa. Nossa. Assim, eu só preciso saber disso. Eu olhei aquilo e só me veio isso, cara. Eu falei assim, que chance tem de dar certo isso? Numa população que depois de ser pilhada na sua capacidade de construir, empreender, etc, etc, depois de ser pilhada, depois de ser roubada, porque imposto é roubo, você não paga imposto para ter as coisas públicas. Você paga imposto para não ser preso. Que fique muito claro. Você já paga na raiva, né? Você paga para não ser punido. Você não paga para ter um hospital público, você não paga para ter rua, não sei o quê, porque você não tem nada disso. Você paga para não ser preso. Por isso que imposto é roubo. Então, depois de ser todo mundo roubado, aí o político chega lá na cidade e faz um outdoor assim: trouxe para a cidade 10 milhões de reais para cuidar dos nossos hospitais. E ele é homenageado. É igual você homenagear o caixa 24 horas quando ele te dá o seu dinheiro. Com o pior de que o político é muito pior do que o caixa, né? Porque no caixa você pede 10 reais, sai 10 reais. Para chegar a 10 reais de um político na cidade, eles já levaram 100 antes. Quanto é o meu aí? A estrutura pública já bebeu muito mais disso antes. Fora o caixa 2, né? Para não falar em caixa 2.
para não falar em mala de dinheiro. O buraco é muito fundo, né, cara? É fundo, é fundo. Então, assim, mas por que a gente aceita? Porque nós somos um povo passivo e ignorante. Esses políticos, cara, Maf, isso tem que ser dito. Esses políticos, eles não vieram de nenhum outro planeta. Eles não vieram de alguma região obscura do cosmos. São os nossos vizinhos, são os nossos amigos de escola, de universidade. O pior é você pensar que muita gente que você conhece, se tivesse oportunidade de estar lá, faria exatamente a mesma coisa. Igual. Mas, velho, é muito impressionante. Eu fiquei lá, como eu disse, fiquei lá mais de ano, eu acho. E você pega um cara, ele é feio, desarrumado, esquisito. E aí, de repente, ele põe um terno. E aí eles dão um broche pra ele, que é um brochinho de identificação, que ele é deputado, ele é senador. Ele põe um brochinho aqui, meu amigo. Virou rei. Aquilo o cara tem 1,5 m, ele passa a ter 2. Ele tem 20 centímetros de ombro, ele passa a ter um ombro de 1 metro, assim. E aí ele chega no restaurante. Assessor, motorista, aí verba parlamentar. Atende aí, não sei o quê. Quantos milhões de verba pra minha cidade, não sei o quê. Aí ele sobe no púlpito e aquilo cheio de câmera. Deputado, por favor. Quando você vai em países civilizados, não é que a figura dos políticos não tem importância, mas é uma importância muito relativizada. É o cara que, quanto mais civilizado é o país, o deputado, o vereador, ele vai de bicicleta. Sim. Vai de metrô. Vai de metrô. Uhum. Se chega a ter apartamento funcional, é um negócio em quarto-sala. É muito diferente. A nossa classe política é muito mais cara do que a realeza britânica. Então você não acredita nas leis, porque esses caras estão fazendo as leis há muito tempo. Consequentemente... A história das leis no Brasil é a história dos interesses de grupos. Vamos falar de um ponto de vista do ideal. Uhum. O que é o ideal? O ideal é você ter uma classe política que está trabalhando para proteger o cidadão do Estado. Ayn Rand vai dizer que a menor minoria é o indivíduo. Então, assim, não, você não vai fazer isso não. Porque isso daí você vai estar entrando na propriedade privada do máfia. Não, isso não pode ser feito. Não, você está propondo uma iniciativa aí, mas isso vai gerar um custo de 10% a mais no estúdio do máfia, e ele nem tá sabendo se ele concorda ou não com isso. Né? Não. Eu tô protegendo você dos avanços do Estado. É para isso que político deveria existir. Para trabalhar na defesa da população. Sim. De quem colocou ele lá. Essa é a última coisa que eles fazem. Tanto que eles entram para defender pautas coletivas. Coletivas no sentido do coletivo que eles dizem defender. Então é o seguinte, eu sou um cara do movimento fulano de tal. Eu vou fazer o que for necessário para avançar sobre outros que não sejam do meu movimento para trazer benefícios para o meu movimento. Num sistema como esse, você cria um modelo de lobby e de interesses muito apodrecido. Muito apodrecido. O Brasil é um país tão esquisito que se o cara que produz creme chega num deputado e fala assim, eu preciso que caia a alíquota de impostos do creme que eu produzo. Esse deputado faz uma lei para reduzir em 10% a alíquota de impostos para o creme. Aí o cara do perfume fala assim, mas peraí, você conseguiu pro creme, agora eu tenho que fazer pro perfume. Mas o perfume será que não dá 15%? Tal. Aí você tem um órgão colegiado pago pelo Estado para discutir o seguinte, e o creme que é perfumado? Como é que ele fica? 10% ou 15%? Ou somos dois e já... Depende do lobby que você tem. Depende do contato que você tem como deputado. O que ele vai ter em troca? Claro. Claro. Outro aí dia... o cara abre uma empresa de cosméticos. Você não viu que a mulher dele abre, né? Porque ele não vai abrir. Não. Você viu lá que o chocolate, como é que é aquele sonho de valsa? Deixou de ser chocolate, passou a ser wafer. Entrou numa outra categoria. É para outra categoria de impostos. É ridículo. Nós somos patéticos. O sistema tributário brasileiro é risível.
Depois ninguém entende, fala assim, como é que um país com a dimensão continental que tem o Brasil tem 2 companhias aéreas, a outra já com problema, já quase quebrando, e uma ou outra querendo entrar, não tem nada, não tem competição, só tem monopólio, só tem preço. Ah, porque os preços são muito altos, não tem competição. Lógico. Porque os caras do exterior, eles olham para a nossa CLT, eles olham para o nosso sistema tributário e fazem assim... Jogam em cima da mesa e vão embora, velho. Quero distância. Quero distância desses malucos na América Latina. Em algum outro país ou em algum outro continente existe fenômeno de leis que não funcionam, que não pegam, como aqui? Cara, porque em países civilizados, não. Porque aqui a lei tem essa, né? Eu fiz meu doutorado na Itália. Aí teve um dia conversando com os meus amigos lá, aí eu falei assim, cara, mas essa lei a gente tem no Brasil. Era uma coisa qualquer, uma discussão de boteco. Eu falei, mas essa lei não pega lá, essa lei não vai. Como é que é? Essa lei passou por todo o processo, ela foi votada, ela foi aprovada, ela não pega. Vocês têm lei que não pegam. Mas então, aí é que é o grande problema. Desde a Constituição de 88, nós promulgamos municípios, estados e federação, mais de 4.500.000 novas leis. Esse é o número. Com certeza, não daria para pegar todas. Se você coloca isso para funcionar... Não tem quem fiscaliza. Mas elas não são feitas para isso. Elas são feitas para dizer o seguinte, dar um aceno para quem gosta daquilo. Fala assim, não, a gente tem uma lei que a partir de agora vai atender ao nosso grupo. Olha que maravilha. Ela não vai funcionar, ela não vai ser pode. Mas tem a lei. Uma conquista, né? Então, sabe aquele negócio assim... mente pra mim, mas não... Vamos fingir que não é uma mentira? Então, você me engana, mas eu finjo que eu não sou enganado. Então, tem a lei. Mas ela não vai ser aplicada. Só que qual o grande problema? Num judiciário como o nosso STF, que nada mais é do que um órgão colegiado ditatorial, você pode pegar qualquer lei que esteja lá no submundo legislativo, sacar para punir um adversário. De repente, né? Quando for conveniente. Por exemplo, né? Isso que eu falei. Se é um corte que vai ali, cai na mesa de um Alexandre de Moraes, que é o suprassumo do tiranete sul-americano, aí pode falar assim, quem que é esse careca aí falando esse negócio de mim aí? Deixa eu pegar um negocinho aqui. Hoje, enquanto a gente grava, ele acabou de mandar determinações que limitam a ação das redes sociais, etc, etc, etc. Coisa que deveria ser um apanágio do legislativo. Então ele pega, chama para si. O nosso judiciário, representado pelo STF, instaura uma investigação, ou seja, ele se provoca. Isso é uma teratologia que velho, nem na Cracolândia alguém pensaria nisso. O judiciário, para agir, ele tem que ser estimulado. Sim. Então você tem que chegar lá e falar assim, Tem que chegar e aí lá, ele faz assim, me tragam as informações, eu olho para a legislação, aplico a lei, punição, absolvição e vida que segue. Não, os caras conseguem fazer isso. Eles se estimulam, eles fazem umas cosquinhas neles mesmos e falam assim, agora quem vai investigar? Não, nós mesmos. Nós vamos investigar, nós vamos determinar quem está certo e errado, nós vamos punir. Se isso não te preocupa, você tá tranquilo, porque nada mais te preocupa. E se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Falamos muito de filosofia, de educação, de liberdade. Esse é um episódio polêmico. Vai aqui na descrição, pegue o link, deixe o seu like e se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal, que a gente vai chegar em 100 mil ainda esse ano. Muito obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Valeu.